Oi, pessoal! Então aqui estamos iniciando, né, o nosso primeiro episódio aí do Sinceronas Cast. A gente vai explicar aí um pouquinho para vocês por que a gente escolheu esse nome aí ao longo do nosso podcast. E a gente está muito feliz porque é um projeto, né, antigo já, meu e da Rosane, aonde a gente sempre quis falar, né, e quis conversar com mulheres empreendedoras. Então esse é o nosso desafio, é trazer para vocês aí o melhor conteúdo sobre o empreendedorismo feminino. E a nossa ideia é de inspirar aí novas mulheres, né, novas mulheres a empreenderem, né, e para trazer também os desafios aí do dia a dia da mulher, que é a mãe, que é a empresária, que é a amiga, né, que é a esposa. Então, a gente queria falar o primeiro item, a questão do empreendedorismo financeiro. E aí, Rosane, o que tu tem hoje para comentar e para nos falar sobre essa temática do empreendedorismo feminino? Eu sei que tu teve aí grandes desafios, né, principalmente familiares, e eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história aí de empreendedora feminina, como é que tu chegou nesse universo e quais são os desafios que tu tem aí no dia a dia. Oi, Lê, oi, pessoal. É muito bom estar aqui, né, estreando esse episódio contigo, né, Lê? Nós duas juntas num programa nosso aí para trazer muita gente que vai inspirar vocês. Então, galera, não percam os próximos episódios aí. E a gente vai trabalhar aqui, então, com o empreendedorismo feminino, né, e trazer um pouquinho do meu relato, da minha história e poder ouvir um pouquinho mais sobre a tua, que eu já conheço. Sei que também é linda, né? Espero poder inspirar vocês. Bem, gente, ser mulher, ser empresária é uma coisa de louco, É um desafio. É um desafio. E também, além de mulher empresária, ser sincera com a gente, né? Esse programa ele tem o nome Sinceronas, porque quando a gente pensou nisso, a gente pensou em trazer sinceridade, mas depois a gente conta. Bom, o empreendedorismo, ele acabou me escolhendo. Eu costumo dizer que eu não escolhi empreender, né? O empreendedorismo que me escolheu. Às vezes acontece isso na nossa vida. Eu tinha um desafio profissional, nasci professora, né? Eu brinco que eu já dava aula para as bonecas, eu não me conheço de outra forma a não ser ensinando. E eu tinha muita certeza, sempre tive muita certeza da minha missão, do meu projeto de vida. Do meu projeto de vida. Faz parte dos bastidores aqui, de vez em quando vai ter uns barulhos diferentes. E o que aconteceu? Quando eu decidi, quando eu comecei a minha jornada profissional, eu comecei simplesmente trabalhando, né? Eu comecei numa indústria de calçado, trabalhando na produção, eu venho de uma família onde eu estudei em escola pública, eu não tive condições de ir para uma escola particular, tive que trabalhar muito cedo. A minha mãe, para vocês terem uma ideia, ela sempre gostou tanto sempre quis estudar, que ela fez 3 vezes a 5ª série, né? Eu brinco. Por quê? Porque ela morava no interior, trabalhava, né, na roça, na época com meu avô, era uma época muito difícil para as mulheres estudar, né? E ela acabou fazendo mais vezes a 5ª série porque ela queria muito estudar, ela não queria sair da escola. O meu pai também teve dificuldades em estudar na cidade que morava, então eu fui a única pessoa do lado da mãe e do lado do pai, a primeira, na verdade, né, a ter graduação. Então, a minha vontade de estudar também tinha a ver com isso, né, em buscar mais conhecimento, isso nasceu comigo. E quando eu trabalhei em empresas aí, vim da multinacional, tive uma trajetória, eu tive a sorte, Letícia, de conseguir conciliar a minha formação, que eu escolhi a faculdade de contabilidade por uma ironia do destino, eu queria ser professora de educação artística, mas meu pai não conseguiu vaga e acabou me matriculando em contábeis, tudo a ver, parecidíssimo, né? Na cabeça dele eu me dava bem com os números, então ele foi esse responsável. Gostei logo tive um pouquinho de dificuldade de contabilidade no começo, não entendia aquela coisa do mais e do menos, do partidas dobradas, e a ficha caiu e eu amei a profissão, né? E ser contadora foi muito legal. E quando eu fiz, então, trabalhava em outras empresas e eu queria fazer o mestrado. Eu queria dar aula para a graduação, eu não queria dar aula para criança, né? Eu sempre me vi como professora de adultos, ajudando pessoas adultas a conquistar segurança financeira e ir atrás disso. Então, nesse momento, ficou muito difícil conciliar. Porque a gente, como mulher, a gente não só mulher, né? Mas a gente, quando decide empreender, quando decide fazer uma transição de carreira, a gente tem muito medo. E eu tinha medo. Eu estava lá na empresa, mas eu tinha medo de ir para o mercado, eu tinha medo de trocar de trabalho, eu tinha medo de estudar mais
e como eu ia conciliar, né? E trabalhava 3 turnos, trabalhava com custos na época, então era muito difícil porque a gente tinha um processo de fechamento do custo. A minha principal veia de formação é a área de custos, né? Meu mestrado é uma área que eu amo demais, formação do preço, estratégias de negócio relacionadas aos custos. E como eu tinha muitas horas de trabalho na grande empresa, que eu tive a sorte de conciliar com a graduação, ficou inviável, na época, estudar, buscar a formação, fazer meu mestrado para poder dar aula, que era meu grande sonho, trabalhar na grande empresa, então eu fui obrigada a empreender, né? Eu tive que, durante o dia, abrir o meu negócio para conseguir formar minha renda e pagar minhas contas. Era esse o objetivo, para poder estudar no mestrado e conseguir evoluir. Então, não foi fácil, né? Assim como eu sei que muita mulher, quando empreende, tem esse desafio, né? De conseguir conciliar a família com o negócio. E, gente, eu tinha 23 anos, eu estava na sala de aula, dando aula na graduação para pessoas mais velhas que eu. Eu lembro que eu tinha uma aluna, Letícia, de 70 anos. Sim. Na minha primeira turma. Na contabilidade, a gente tem essa questão do pessoal estudar um pouco mais velho, né? Então, na realidade, a gente tem esse desafio de ensinar para pessoas mais velhas do que a gente e mostrar que a gente tem conhecimento, porque não é bem assim. E tem muitos homens também que muitas vezes acabam tendo certo preconceito. E aí o que aconteceu então? Quando eu fui conciliar minha vida acadêmica, que começou muito cedo para mim, a aula dar aula era uma grande certeza que eu tinha, eu não consegui conciliar. E esse sonho, essa vocação bateu tão forte que eu precisei empreender para pagar as contas, né? Para ter um valor mensal que pudesse pagar. E eu achei que eu ia dar conta sozinha. Eu achei que eu ia começar e ia ser tipo fácil, porque eu tinha um sonho, um projeto. A gente tem isso da mulher super poderosa, né? A Mulher Maravilha. Super poderosas. Super poderosas. Né? Não fui sincera comigo naquele momento, porque eu não me dei conta do quão desafiador. Eu não tinha ideia de como era empreender. Eu não fazia ideia do que envolvia, de quais eram as forças do negócio. Eu entendia de finanças, só. E, gente, entender de finanças não basta. As finanças ajudam, elas são um grande motor que a gente tem nas nossas empresas, mas eu percebi que só finanças não basta, eu precisava de marketing, de pessoas, entender de vendas, de estratégia, de relacionamentos, né, para poder conseguir concretizar o meu propósito. E esse empreender, o empreendedorismo, então, me escolheu e entrou na minha vida nesse momento em que realmente foi bem desafiador. E para ti, Lê, como é que foi? Eu sei que tu também foi uma empreendedora aí. Conta pra galera aí tua história com o empreendedorismo. Bom, então, contando um pouco da minha trajetória, né, para vocês me conhecerem. Então, eu sou a Letícia, né? E, na realidade, eu comecei no escritório do meu pai. Meu pai é contador, meu pai é minha mãe. E eu comecei essa trajetória de trabalhar já bem jovem. Eu me lembro que eu fazia fluxo de caixa no papel, no caderno. Não era caderninho, mas era aqueles... Quase um caderninho. Era uns relatórios grandes que tinham, onde tinha, então, a descrição, o histórico, a data, e tinha as entradas e as saídas. Eu já fazia isso para o meu pai. Depois eu queria ser advogada, me lembro bem, ainda tenho um pouco esse sonho e vou concretizar, né, uma hora dessas. E na realidade... Ai, mulher, nunca tá satisfeita. Eu queria fazer a faculdade de Direito e aí acabei caindo na contabilidade, acabei fazendo, então, um vestibular na época lá na UCP, eu sou de Pelotas, né? E acabei passando em primeiro lugar naquela vez, né? Porque eu era muito de estudar, né? Muito estudiosa. E o pai disse assim, quem sabe tu faz, né? E na Federal eu acabei fazendo para a Faculdade de Direito, acabei não passando. Mas eu acho que, assim, foi uma coisa do destino, né? Que eu deveria ter caído nesse curso, porque o meu pai tinha muito essa questão da sucessão, né? Que eu deveria, então, fazer a sucessão dele para o escritório. Claro, poderia estudar depois a Faculdade de Direito. E acabei não estudando, porque eu estudei filosofia, ainda por cima, né? Porque aí depois eu tinha muito essa vontade de ser pesquisadora na área da contabilidade, eu queria fazer um mestrado, eu conheci o Hernani Otti, né? Que foi nosso professor no mestrado. Hernani, um beijo, se chegar até você esse vídeo. meu e da Rosane, foi nosso professor, e eu tive, assim, bons professores na época da graduação que me instigaram para essa questão da pesquisa. Então, eu fui pesquisadora de ética e responsabilidade social no tempo da graduação, acabei me formando em filosofia. Logo depois que eu me formei em ciências contábeis, eu acabei fazendo o curso concomitante, né, os dois juntos no último ano da graduação.
E essa questão do empreendedorismo nem passava pela minha cabeça, porque na minha cabeça eu faria a sucessão do pai e aí eu teria o escritório, então aquela coisa meio pronta. Olha bem, né? Ter o escritório não é empreender. Não. Né? Ela só ia suceder o pai. Na minha cabeça, porque já era um negócio do meu pai, então na minha cabeça eu ia ser somente sucessora do pai, sabe? E aí eu ia ser aquela contadora tradicional que eu não sou, que eu não tenho nada a ver, né, com aquele tradicionalismo. Eu trabalho hoje como consultora, né? E o empreendedorismo feminino sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Tinha uma época que eu queria ter uma loja de artigos, como é que a gente diz assim, aqueles artigos incenso e coisas esotéricas. Teve um período ainda que eu queria ter uma loja dessa, porque tinha uma cliente da mãe que tinha, e eu achava aquilo muito legal. Ou eu queria ter uma loja de roupa, né, porque eu gosto muito de me vestir bem, eu gosto dessa questão de moda, e aí também eu quis ter uma loja de moda, né, Letícia? E como de vestuário. E como isso é, né? A maioria das mulheres que a gente conhece, que empreendem, tem gente que chega para nós, pessoal, que a gente vai conversar, e é muito comum ela se deparar assim, gente, mas eu não me vejo como empresária, né? Porque a mulher faz tantas coisas, ela é tão multitarefas, que ela tem uma empresa às vezes, ela vive da empresa, sim, ela tá lá na operação muitas vezes focada e ela não se dá conta de que ela empreende, né? Que ela tá à frente, que ela tem que tomar as rédeas e o pulso do negócio e tocar. E quando a gente se vê como empresária, eu demorei muitos anos também, Lê, porque eu não sabia se eu era professora, se eu era contadora, se eu era empresária, né? Sim. Se eu era chefe, se eu era dona. Então, durante muitos anos, se eu fosse na Labs fazer um crediário, eu não escreveria empresária. Eu ainda tenho essa dificuldade, eu ainda escrevo contadora, né? Poderia escrever filósofa, né? Mas escrevo contadora. Letícia, justamente. Eu escrevo lá, contadora. E depois eu penso, na realidade, eu sou empresária, né? E eu tenho que me enxergar como empresária. E aí ao longo dos anos, então, eu acabei vindo morar em Porto Alegre para fazer um mestrado, então, na Unicinos, né? E também trabalhei em grandes empresas. E essa dificuldade que o interior traz, né, Letícia, de não ter a formação. A gente precisa se mover, às vezes, ir para a capital para conseguir. Para poder estudar mais, né, sair do interior. Então, eu acabei saindo de Pelotas, então, da minha cidade natal, né, onde eu também tinha perspectivas de estudar, mas não estudaria, então, o mestrado em Ciências Contábeis, que foi uma coisa que eu tive muita vontade de fazer depois que eu fiz a especialização na FURG, lá de Rio Grande. E aí vim trabalhar em empresas grandes, né? Trabalhei na Ernst Young como auditora, então foi uma experiência bem diferenciada, assim. Eu tive essa questão... Aprendeu inglês lá? De auditar as empresas, né? Aprendi bastante a questão do inglês e eu usava muitos termos em inglês, que foi uma dificuldade no início como consultora, né? Trabalhei na Gerdau também, trabalhava a parte das demonstrações financeiras, trabalhava até de madrugada, era bem cansativo. A grande empresa traz isso para nós, né? Eu sei que tem muita gente que está na grande empresa, às vezes nos procura e quer empreender, e a grande empresa, ela exige, não que a pequena não exija, né? Às vezes exige mais, mas é mais dinâmico, né? Então a grande empresa acaba... E a grande empresa nos traz uma experiência muito boa, né? Mas muitas vezes a gente acaba se acomodando, porque aí a gente tem aquele salário, né? E tem o PPR, aí tem o plano de saúde, tem o plano odontológico, e aí a gente fica pensando... Para pagar dia 20. Aí a gente fica pensando, mas, né, vou me acomodar, vou ficar aqui. E fora isso, eu também trabalhei na Yara Fertilizantes, né? Não esquecendo aí a última empresa que eu acabei trabalhando. Nesse meio tempo, eu e o meu marido, eu acabei ficando grávida do Matheus, né? Meu filho que tem 6 anos. E a gente quis voltar para o interior. A gente até pensou em ir para Pelotas. Mas aí a gente pensou assim, meu esposo trabalha na Dell até hoje, a gente disse assim, vai ficar longe. O Léo ainda tinha muito dessa questão do trabalho presencial, né? A gente queria voltar, porque seria muito mais fácil, né? Trabalhar, então, voltar para a cidade de Pelotas. Eu tinha o escritório do meu pai, querendo ou não. Eu teria os avós perto, né? E eu poderia ter voltado, mas aí a gente... Como toda boa empreendedora e mulher. Aí eu disse assim, não, vamos seguir nos desafiando,
vamos para uma cidade do interior, escolhemos a cidade de Voti, que é próxima da cidade de Novo Hamburgo, e eu e a Rosane, nós estudamos juntas no mestrado, a gente tinha uma colega em comum, que era a Ângela, né? Então, a Ângela, se estiver nos escutando aí, manda um beijo para ela. Ela é responsável por isso aqui, de certa forma. Bom, como que eu cheguei no empreendedorismo, então? A Ângela, né? Eu disse assim, Ângela, eu queria ser consultora, né? Eu estava em casa já há alguns meses, né? Com o Matheus, então, da licença maternidade, acabei pedindo demissão da Yara na época. E queria um desafio novo. Eu disse, eu queria ser consultora. Achou. Eu queria ser consultora. O que tu acha da gente fazer alguns projetos juntas? E ela disse assim, olha, Letícia, e ela trabalhava na SLC, era gerente, ela disse, agora eu não tenho muito tempo para fazer isso. Mas, não sei se tu te lembra da Rosane, uma que foi nossa colega, eu me lembrava, mas a gente não era assim tão próxima na época, porque ela era de outra linha de pesquisa. Então, a Rosane ainda, né, acabava conversando com Muitas várias pessoas conexões. de outras áreas. Eu já era mais fechada no meu quadrado. E aí eu disse sim, eu lembro dela, e aí marquei lá no Torre Prata para conversar contigo, eu me lembro, como se fosse ontem. Isso já fazem 6 anos, então eu me lembro de ter ido conversar com a Rosane, e eu disse, Rosane, eu estou procurando, né, eu quero fazer consultoria financeira, né, na época nem era financeira, era de processos, né, que eu comecei com a parte da auditoria mais interna e tal, e gostaria de querendo ou não, uma oportunidade, assim, para trabalhar. E aí ela disse assim, eu também estou precisando de uma consultora, porque eu sou sozinha, né? E aí eu me lembro que ela tinha todos os projetos com ela, sozinha. Sozinha na consultoria, né? Sozinha na consultoria, ela tinha outros sócios, mas que acabavam fazendo outras coisas diferentes, né? E aí ela disse assim, se tu quiser esse desafio, tem vaga para ti. Ou se tu quiser, a gente faz alguns artigos juntas, né? Faz algumas coisas juntas, diferentes, se tu não te desafiar. E aí eu peguei aquele desafio e disse assim, não, eu vou começar a trabalhar com a Rosane, na época eu falei com o Léo, eu acho que eu recebi algumas horas, na época a gente trabalhava por hora, lembra? E no início o salário não era assim tão bom, mas aí eu queria muito aquilo, eu tinha muita vontade de ser consultora, né? Eu tinha aquela vontade. Aí, nesse meio tempo, né, a Rosane acabou me convidando para ser sócia. Te digo assim que foi um desafio, principalmente ser sócia da contabilidade. A gente teve uma separação de alguns sócios assim da empresa. E aí, a contabilidade voltou para ela. E aí, no início eu estava só como sócia da consultoria, para mim estava tranquilo, era aquilo que eu queria. E aí veio o desafio de ser sócia da contabilidade. Eu disse, mas na realidade eu nunca quis a contabilidade na minha cabeça, né? Eu não queria mais aquilo, eu queria ser consultora. E veio aquele desafio de eu empreender. Aí sim, um empreendimento maior, porque era uma equipe grande, pessoas diferentes, diversas, né? 2 unidades. 2 unidades a gente tinha na época. Eu disse assim, não, eu vou aceitar esse desafio, porque o cavalo encilhado, ele passa só uma vez, né? E talvez se eu deixasse, eu não estaria nessa posição de hoje. E sou muito grata, né, a Rosane, a vida, por essa reviravolta, e eu acredito, assim, que eu me desenvolvi muito nos últimos anos, né, consegui me desenvolver como empresária, como consultora. Antes eu falava só em inglês, por isso que a Rosane estava rindo, né, eu falava só em inglês com os clientes, e aí ela me enquadrou na época, né, ela me trouxe para a realidade. Não, Letícia, a gente atende o pequeno empresário, e a gente precisa ter um carinho especial com eles, né. E aí eu, na minha cabeça, disse assim, puxa vida, tudo que eu aprendi, né, nesse tempo de consultoria, será que eu vou usar? Será que eu vou usar todos esses conhecimentos? E, na verdade, a gente usa, só que a gente usa de uma forma mais carinhosa, né? A gente tem que ter um carinho, a gente tem que ser humano com o cliente. E aí eu tinha muito essa pegada, assim, de desconectada do humano, né? Eu ia lá e fazia o meu trabalho. E a gente precisa pegar a mão deles, né, e trazer eles para junto, né, para caminhar conosco. Essa que é a diferença, né, que eu consigo enxergar. E eu sou muito grata, assim, que lindo, a Deus, né, e a Rosane, o Lauri, né, que é nosso sócio também, por esse desafio e por eu ter pego isso e ter transformado a minha vida, querendo ou não, né? Eu tive uma situação de saúde agora nesse último ano, em que a Rosane me apoiou muito. Ela foi até na minha casa me visitar. Tamo junto. O quanto isso foi importante, assim, para mim, né? E realmente a gente criou uma conexão, a gente hoje em dia é muito amiga, a gente poderia até fazer mais coisas juntas, mas a gente já faz bastante coisa junto, inclusive com as famílias, assim.
E eu tenho muito carinho, assim, pela Roma, né? Pela nossa empresa, pela Green Mais, aí, que é um filhote novo, que a gente está caminhando junto, tá seguindo, né? Que é o nosso sonho de atender o pequeno empresário, sempre tive isso. Depois que eu conheci o pequeno empresário, eu me apaixonei. E eu acho que a gente pode fazer, sim, a diferença na vida deles, né? Através da nossa consultoria, através das estratégias. A Rosane é excelente aí na parte das estratégias. E eu vejo, assim, o quanto o empreendedorismo me mudou. Me trouxe em outro patamar. E como o empreendedorismo transforma, E né? ele transformou a minha vida. E eu acho que pode transformar aí de muitas e muitas pessoas. E a gente quer que, através desse podcast também, do Sinceronas, a gente quer levar isso para outras mulheres, né? Não só para os homens, porque os homens já têm uma certa facilidade em empreender. As mulheres já têm uma dificuldade porque a gente tem que quebrar barreiras, né? Muitas vezes a gente é excluída, querendo ou não. Eles não nos olham com o olhar de que a gente tem capacidade, né? Infelizmente, a gente ainda tem um pouco do machismo ainda na nossa sociedade, né? E o quanto a gente precisa se desafiar e quebrar essas barreiras, né? E conseguir chegar lá. Letícia, eu estava ouvindo aqui, tu contando a tua história, que eu sou fã, né, gente? Eu acho que, olha, Deus me presenteia com muitas pessoas boas, né? E a Lê é uma das pessoas aí que está nessa jornada comigo. E eu acredito muito na força da sociedade. Eu sempre falo isso, que ter sócios, desde que joguem juntos, desde que seja bom, conseguir ter essa conexão, eu tenho muita sorte, né? Porque na minha vida e na minha trajetória eu consegui atrair boas pessoas também, né? Sim. E o empreendedorismo, ele é isso, né? Ser mulher, ser empresária, é se desafiar. E que bom, Lê, que tu conseguiu, né, virar essa chave. Eu acho que a gente teve muitos momentos difíceis, muitos momentos legais. Difíceis. E esse programa, pessoal, eu queria trazer um pouquinho, ele nasceu com a ideia da gente ser sincera com a gente, né? Então a Letícia já arrancou, abrindo o coração, explicando um pouco, né, de como que surgiu. E o ser sincera com a gente, quanto empresária, quanto empreendedora, é tão desafiador, é tão difícil, porque o ser sincera exige a gente parar e pensar. Sim. Né? Exige estratégia, sucesso financeiro, prosperidade. Isso tem a ver com a gente parar e pensar. A empreendedora, a empresária, ela precisa parar e pensar o que ela está fazendo. Sim. Porque esse piloto automático a gente já teve no nosso negócio Sim. também. Já teve momentos em que estivemos no piloto automático e ele não é bom. Ele acaba nos trazendo uma certa insanidade, né? A gente, como se a gente botasse uma venda nos olhos, né? E não visse o que está acontecendo ao redor. Eu comecei no empreendedorismo e eu lembro direitinho que primeiro que eu não me via como empresária, né? Sim. Então eu falei, demorei para escrever A lá. gente às vezes se enxerga muito assim no operacional, então, porque às vezes a gente tem que lidar com todas as situações, tem que lidar com um funcionário que não está satisfeito, tem que lidar às vezes com um sócio que também muitas vezes não está legal naquele período, a gente tem que cobrir ele, né? Compreender aquele momento dele que ele está passando. Então são várias dificuldades que a gente tem e a gente tem a dificuldade de ser mulher realmente assim e conseguir mostrar para o outro que a gente tem capacidade e que a gente vai conseguir solucionar aquele problema e que a gente é preparada para isso, né? Então, empreender não é fácil, mas a gente precisa ter senso de dono, né? De ser proprietário daquilo. E eu também tinha muita dificuldade, às vezes eu parecia funcionária, às vezes eu não me permitia fazer as coisas. Por exemplo, fazer uma massagem ir na academia, a Rosane também. Em horário de trabalho. Né? Não, aquilo é peão, sabe? Tem que fazer bem certinho. Às 7 e sai às 5. E a gente tinha agora muito ela isso. Gostou da massagem, a Veleda aí que tá... A Veleda, se estiver nos escutando, Veleda aí, agora eu sou fã da massagem. E a gente tem essa dificuldade de se enxergar como dona. A gente não precisa trabalhar das 5 às 7. A gente precisa trabalhar naquele horário de trabalho em que a gente vai conseguir realmente transformar o nosso negócio e colocar ele para frente. A gente tem que ser mais estratégico e menos operacional. Apesar de que tem que botar a mão na massa ainda muito, né? Essa é uma dificuldade que... Bom, eu tenho um público, né, por trabalhar estratégia, trabalhar gestão. Masculino. A minha visão, ela é muito sistêmica e macro dos negócios, então eu tenho uma facilidade que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né, em enxergar o negócio com um olhar mais amplo. Isso faz com que as estratégias que eu consigo aí implantar, elas deem resultado rápido, né? E esse olhar estratégico, muitas vezes, ele é do homem. Muitas vezes o homem que consegue ter mais acessos, porque a mulher... A esposa, fica ali no financeiro, né? Pagando boleto, apagando incêndio. E às vezes ela fica numa condição de pagadora de boleto, né? Eu tenho muitas amigas que às vezes eu digo, cara,
né? Falo assim pra ela. Cara, Cara, não pode isso aqui? Opa! não. Amiga, a gente diz amiga. Bom, aí tem muitas amigas que às vezes são empresárias e que hoje eu converso, que eu digo, olha só, né? Olha que baita empresária tu é, né? Olha bem o que tu tá fazendo, o que tu já construiu, o que tu tá fazendo na tua empresa. Sai dessa vibe de só pagar boleto. Sai dessa vibe de só operar, né? Tu tá dando toda a retaguarda, por que tu não toma decisões também? Tu também pode decidir, tu também pode construir um norte pro teu caminho. Ser estratégico não é romântico, não é bonito e também não é dos homens, né? Eu trabalho, para vocês terem uma ideia, eu dou aula hoje, né, na pós-graduação, então já dei aula aí em mais de 6 mil alunos aí só nas salas de aula presencial, Sim. né? E a minha jornada como professora, ela me mostrou muito disso, porque ela me desafiou. Eu já dei aula para 90% da turma homem. Principalmente no nosso curso de contábeis tem muito homem ainda. Isso, mas eu até não dou mais aula tanto para contabilidade. Sim. Eu trabalho gestão empresarial, trabalho também com pós-graduação em marketing, pós-graduação em finanças, controladoria. Então, Gestão todas as financeira. pós que envolvem gestão, estratégia, eu tô lá. E quando eu vou falar de estratégia empresarial, muitas vezes tem homem. Tem. Né? E aí imagina uma mulher jovem à frente de uma turma ensinando estratégia para homem, o quão desafiador é. Mas eu nunca me coloquei na condição, sempre busquei não olhar para isso, né? Eu sempre tirei o foco dessa questão de que, sim, eu sou mulher, e daí? Eu posso tanto quanto os homens, Sim. né? Sim, eu sou mulher e eu estou aqui na frente, eu sou jovem, mas eu nunca parei de estudar. Sim. Durante toda a minha vida, não teve sequer um ano que eu não estudei. Então, eu tenho competência técnica para estar aqui de igual para igual. Sim. E muitas vezes as mulheres, pela minha percepção, quando elas empreendem, elas se colocam na condição de pagadora de boleto. Elas se colocam na condição operacional. Elas dizem, o fulano administra, eu toco. Sim. O fulano administra, eu cuido das pessoas. Então, a mulher, na minha visão, ela precisa se colocar onde ela quiser. Sim. E não olhar para essa diferença, né? De que o homem, às vezes, ganha mais, de que não é fácil. Não é fácil, ninguém disse que seria. Mas o fato de ser mulher não nos impede de ser estratégica. Pelo contrário, nos facilita. Porque a gente consegue ter uma fala, uma visão mais organizada, né? A gente tem algumas habilidades que podem ser melhor desenvolvidas. A gente consegue também trabalhar muito bem com homens. Eu, por exemplo, eu tenho com certeza um público masculino que eu trabalho. Muitas empresas são tocadas por homens. E o meu negócio é trabalhar com estratégia. Então, não tem dificuldade nenhuma pelo fato de ser homem. Mas já tivemos casos, né, Letícia, na nossa vida em que a gente teve que parar de atender. Eu já parei, já disse não para cliente, porque chegava na hora de eu fazer algumas perguntas mais estratégicas, ele não falava. Sim. Ele não dizia. Por quê? Porque ele de fato era homem e eu sentia que ele estava incomodado por eu ser mulher. Teve Tivemos muitos casos. Eu vou trazer assim, num cliente da Serra, né, que não me interessa quem é, mas que ele, quando eu chegava lá para fazer, eu fazia parte de processo, da organização dos processos da empresa, do né? Financeiro, do né? financeiro em especial. Ele tinha, a pessoa que era encarregada do financeiro, ela tinha latas de lixo e ela colocava todas as notas ali dentro. Aquilo eu achava assim, meu Deus, né? Que isso aqui não é organização. E é triste, né? É triste, é deprimente de ver, mas eu trazia, então, dessa bagagem que eu tive, de empresas que eu trabalhei, e parecia que, na realidade, eu estava falando com um poste, porque a pessoa não me escutava. Não respondia. E se vinha o meu colega Adorei junto... o poste. Ilustrou bem a figura do ser humano. Não, na realidade era assim, era como se fosse um poste, eu falava para aquele poste, o poste não me respondia e não ia fazer o que eu estava pedindo. E se o meu colega que estava comigo, que nem era especialista nessa parte de organização financeira, se ele falasse, era diferente. Ele ouvia, ele escutava o que ele falava e ele ia colocar em prática. Nós até testamos na época, né? Mandamos um consultor, então nosso, um homem. E aí ele começou a fazer, inclusive o dono da empresa também era assim. Então ele não queria fazer reuniões com as mulheres, então só queria fazer com esse homem, que era o nosso consultor, então especialista nessa parte de DRE, né, da parte da lucratividade. E aí a gente vê assim o desafio da mulher, né? O quanto é difícil a gente passar o conhecimento. E eu quero trazer um pouco da sala de aula.
né? Eu dei aula na graduação, na Unicinos, por 1 ano e pouco, acho, se não me engano, peguei um semestre, e depois eu acabei desistindo. Por quê? Eu, na sala de aula, dando aula para os administradores, a maioria era homem. E eu me senti coagida na época. E eu tive, inclusive, Muitas vezes. problema psicológico por causa disso. Sério, eu talvez não encarei que nem a Rosane conseguiu encarar. Então, para mim, foi uma dificuldade, uma dificuldade que eu ainda carrego até hoje, porque eu travei na sala de aula. Eu tinha que trazer um exemplo simples. Eu fazia a parte mais inicial, contabilidade introdutória, que é uma coisa simples, né? Pra de balanço. administradores, super simples, galera. Para administrador. Para administrador. Contabilidade introdutória. Então, aí, eu senti assim, a gente já tem esse negócio do administrador não querer, né, aprender contabilidade, ele não gosta, ele não vê o valor, e eu não consegui trazer o valor para eles, né? Infelizmente, na época, eu era jovem e eu não tinha tanta paciência que nem eu tenho hoje. E aí eu acabei travando, assim, num exemplo simples no quadro. Para mim era simples, talvez porque a minha linguagem era muito técnica. Eu tinha, na época, acho que 24, 25 anos, quando comecei a dar aula na Unicinos, né, logo depois do meu mestrado. E eu vejo, assim, que eu me deixei, né, me deixei coagir e me boicotei naquela época. Acabei me boicotando porque eu achei que eu não era capaz. E eu acho que tem muita empreendedora que na parte estratégica, na hora em que tem que se posicionar com o marido, com quem tá ali junto, ou com a própria equipe, trava, né? E tem mulheres que a gente encontra, pessoal, pela nossa trajetória, e já foram muitas empresas, eu já ajudei mais de 500 aí nesse caminho de gestão financeira, e a gente vê as mulheres, o quanto elas fazem isso, né? O quanto elas travam na hora de implantar uma estratégia, na hora de um olhar mais gerencial sobre os seus números, sobre as decisões que elas precisam tomar como empresária. E por que mulheres, né? Por que a gente escolheu o Sinceronas, então, né? Para trazer para as mulheres um pouco mais de sinceridade na gestão. Isso aí. Então, a gente vai trazer aqui muita gente legal, muita convidada especial, para contar para a gente com sinceridade. Como é empreender, né, no mundo feminino, principalmente. Isso, como que elas empreendem no mundo feminino, como é que elas superam todos esses desafios, né, em relação à gestão e ser mulher. E por isso o Sincerona surgiu. E a gente quer que vocês gostem muito desse episódio, contribuam ali na Green Mais, onde vai estar alocado os programas. Deixa eu até falar um pouquinho, né? A gente estava numa viagem a trabalho, eu e a Rosane e a Carol, né? Que também não começou aí, né? É a nossa gestora de projetos. Não, pelo nome, porque Sinceronas. E aí a Rosane lembrou muito da Natália, a Cury, não? Isso, acho que foi. E aí ela disse assim, que tem a questão de ser sincera, né, de ser sincerona com as finanças e tal. E aí surgiu esse nome, aí a gente viu assim, esse é o nome, né? A gente precisa ser sincera com a gente mesma para conseguir, então, também transmitir sinceridade para os próximos, para os outros, e também conseguir organizar a nossa vida, não só a vida pessoal, mas a vida financeira da empresa, os negócios, a gestão, as estratégias. A gente precisa fazer isso com muita sinceridade. E é o que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer mulheres, né, para inspirar vocês, e mulheres empreendedoras. E por que mulheres? Porque eu sempre tive muito essa questão de trabalhar o feminino, né, e eu acho que a gente tem muitos desafios aí no mercado, né, no mercado de trabalho e tanto no empreendedorismo. Então, por isso, essa questão da feminilidade, né, de trazer as mulheres para realmente trazer o seu valor, mostrar como é difícil e, ao mesmo tempo, como é fácil se a gente se organizar, de ser mãe, ser amiga, né, ser esposa, ser empresária, né, que a gente pode, na realidade, trabalhar com todas essas diretrizes, né, com essas funções ao mesmo tempo e trazer valor para o nosso negócio ao mesmo tempo, né. Não é fácil. Não, ninguém disse que seria, Ninguém disse que seria fácil, mas se a gente seguir o rumo certo, se a gente tiver estratégia, se a gente tiver planejamento para isso, a gente consegue. Então, eu acho que o Sinceronas veio aí para ficar e a gente quer muito que vocês se inspirem nesses exemplos, né? Até agora aí o próximo episódio a gente vai ter uma parceirona nossa aí que tem um mercado, né? E ela vai falar um pouquinho aí sobre como foi iniciar esse projeto, né, do mercado, que já veio, era uma empresa familiar que veio da família. Então, a gente convida vocês já para ficarem ligadas aí no nosso próximo episódio, o quanto ele vai ser bom, ele vai trazer exemplos práticos aí para vocês. E quando a gente pensou no nome Sinceronas, eu particularmente gostei muito, ele bateu no coração, né, porque o que a gente quer mesmo e o nosso maior desafio, e a gente
eu pretendo aprender muito aqui, Eu né? também. O nosso, com as mulheres que a gente vai convidar. O nosso principal desafio é ser sincero com a nossa família quando a gente está empreendendo, né? É ser sincero com os nossos filhos, com os nossos esposos e trazer esse valor que a gente tem enquanto mulher de construir juntas, né? Sim. Nós falávamos, eu e a Letícia, há muito tempo, sobre uma ideia de uma confraria sobre uma feminina, ideia de trazer para os nossos conteúdos um pouco mais do feminino, do empreender, né? E agora com esse programa tá aí, né? Um grande sonho se realizando, vai ser muito legal. E o objetivo é inspirar, por quê, pessoal? Porque a gente tem que entender que a dificuldade que a gente tem lá no dia a dia, a gente não é privilegiado de ter essa dificuldade, né? Muitas mulheres já passaram por isso, muitos empresários, muitos empreendedores. Nós, na consultoria, a gente vê que muitas vezes o cenário se repete. A situação se repete, as empresárias cometem os mesmos erros pelas mesmas situações. Então, quando a gente abre para conversar sobre isso e a gente traz aí as dificuldades para o holofote, a gente consegue, então, juntos, encontrar soluções melhores. E esse é o objetivo, pelo menos o meu pessoal, é levar conteúdo que transforme a vida das pessoas, né? E isso pode ajudar. E é muito legal, tu estava trazendo aqui a nossa sociedade, né? E eu estava lembrando quando a Letícia entrou na minha sala, né? Querendo empreender. Na verdade, ela não contou, mas a Ângela me empurrou ela, né? A Ângela não queria trabalhar, na época não tinha disponibilidade para trabalhar com a Rosane, e aí acabou, querendo ou não, empurrando a Letícia para conseguir trabalhar com ela e ela parar de incomodar a Ângela. Eu já empreendo há 15 anos, né? Já são 15 anos essa minha história empreendedora. Demorei muito para conseguir me enxergar. Fundei a Roma, que foi a minha primeira empresa, que é o nosso grupo hoje, se chama Grupo Roma. Na época era tão, assim, eu criei o nome porque era o meu sobrenome, Rosane Machado. Né? Então, mas é amor ao contrário. Depois eu percebi que era amor, né? E que representava o amor. E a Roma hoje, esse nosso grupo representa muito para mim, ter a sorte de ter fundado uma empresa com um propósito tão lindo que é modificar a vida das pessoas. Só que durante essa trajetória, nós viemos da grande empresa, eu vim de multinacional também, trabalhei esse processo de gestão lá dentro, aprendi como era tocar os negócios, né? Inclusive sobre a organização societária, que eu defendo muito, que é a gente entender quando se deve ter uma filial, uma empresa junto, quando separa, que tributo a gente paga, por que paga, porque a gente paga impostos e nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Então, trabalhar isso foi logo a minha missão de vida, isso tem a ver com o bolso, tem a ver com os números. E com essa sociedade, quando eu comecei a pensar o meu negócio, eu só tinha certeza de uma coisa. Tinha duas, na verdade. A primeira é que eu sou professora e vou morrer professora, né? Que é a minha grande vocação. E o segundo ponto é que eu queria ajudar mais gente. Né? Que eu queria, quando eu entendi que o empreendedorismo tinha me escolhido e não tinha saído, o bichinho do empreendedorismo, picou aqui e moveu a minha veia. Eu entendi que eu precisava ajudar mais gente. E as finanças é uma grande forma de auxiliar as pessoas, né? Trazer o controle financeiro é uma coisa assim, poder ajudar as pessoas a ter um prolabore digno, a conseguir construir um patrimônio, organizar a sua renda, né? A gente encontra empresários que não conseguem tirar férias, empreendedoras que não conseguem viver do negócio, que às vezes precisam desistir, né? E poder ajudar elas é algo incrível. E eu sempre busquei conectar no nosso negócio temas que fossem importantes. Então, logo que eu comecei por uma necessidade, né? Os clientes não conseguiam crédito no banco. E aí, um gerente de banco me disse assim, ó, tu entende tanto de finanças, quem sabe tu ajuda esse pobre coitado aqui. Que ele não tem condições de ter um balanço, uma DRE, para a gente conseguir fazer uma avaliação. Que é uma realidade do pequeno negócio. Às vezes, ele não tem números que mostrem a atual situação, que ajudem ele a ter dignidade financeira. A pequena empreendedora também tem isso. E eu disse, olha, tá aí, eu posso ajudar. E eu comecei a empreender com consultoria de gestão, nasci aí, né, na consultoria, e logo eu percebi que a contabilidade, ela fazia isso também. Que a gente sentava com os contadores para levar a estratégia, eu sempre fui da estratégia, e quando eu sentava e dizia, olha, nesse caso aqui, a gente talvez vai ter que fazer uma gestão por negócio, nós vamos separar a loja, né, da indústria, nós vamos separar os dois para ficar melhor e nós vamos ter que estruturar em CNPJs diferentes. O contador, meu Deus, não dá. Não dá. Não consigo, isso não vai é possível. demorar. Isso não sei o quê. Não pode. E quando a gente olhava, mas por que não pode? Aí podia, né? E aí depois a gente acabava explicando para o colega que era muito tradicional, que o que importava era o olhar do dono, da gestão, né? Que a gestão teria que ser do jeito que o empresário
conseguir se entender, né? E levar essa forma de entender simples, clara e prática para a gestão dos negócios foi algo que me motivou. E aí eu abri um braço da contabilidade, que hoje ainda é um dos nossos negócios, a gente tem também a contabilidade, mas nascemos na consultoria de gestão. Só que, quando a Letícia veio na minha vida, ela veio por uma outra necessidade. Como eu sou de estratégia, eu recebi os números mais prontos, e os números vinham pela contabilidade, eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, o cara não consegue arrancar nem na primeira e nem na segunda. Por quê? Porque ele não tinha números. As estratégias, elas eram boas, os dados que ele me trazia eram incoerentes muitas vezes. Era tipo assim, meio do papel de pão quase, muita nem coisa. Isso, ele nem fazia ideia de quanto gastava, como gastava, e aquilo era uma tragédia. Aquilo era um horror. E não tinha como tomar decisão com os números desorganizados, era né? Não a planilha tem como. da planilha. Ele não sabia, ele achava que gestão era planilha, né? Gestão não é planilha. E aí eu cheguei então e disse, gente, quem sabe eu encontro alguém que possa me ajudar a organizar esse processo financeiro. Isso. Eu acho que a grande palavra da nossa união é o controle e organização, né? A Letícia é uma pessoa capaz de transformar o controle das empresas, então acho que esse casamento, sim, sociedade é um casamento. Deu super certo esse casamento. Ele trouxe para nós um pouco mais disso, dessa organização, né, desse controle. E isso foi fundamental para o meu negócio. Por que eu estou trazendo esse relato? Porque você que é empresária e tem essa dificuldade em conciliar e entender que o teu negócio precisa estar casado com alguma coisa, tu não precisa ser sócio, tu pode ser parceiro, mas tu pode incorporar para o teu cliente, colocar o teu cliente no centro, que é uma coisa que eu falo muito, a gente tem que trabalhar com o nosso cliente no centro, ele é o foco, e a partir do cliente no centro, você então se aliar a parceiros estratégicos que vão aí evoluir o teu negócio. Inclusive, hoje nós temos contadores, né, colegas de profissão, que são nossos parceiros porque precisam levar a gestão para o seu cliente. E acho que esse é o grande ponto das sociedades, né? A gente conseguir trabalhar isso. Unir o útil ao agradável, como se fala na realidade, né? Então, a Rosane, como trabalhava muito com estratégia, eu vim, então, para trazer esse olhar mais de organização. Inicialmente, eu fazia mais a parte de processos, que era fluxogramas, organogramas, o book. E depois a gente entendeu que eu fazia isso já para o financeiro, mas que eu tinha que organizar os números, né? E eu tinha uma certa resistência com essa questão dos números, a Rosane sabe. E até porque ela não era número, era forecast. Era o dashboard. O que mais deu? Report. O report. Vamos fazer um report. E aí era muito essa questão do inglês, não, mas na realidade eu tinha essa trava de me enxergar assim, realmente como uma consultora financeira e que eu podia organizar os números da empresa, ele poderia ter um fluxo de caixa, através do fluxo de caixa ele tomar a decisão. Eu tive uma dificuldade, né? E aí nos últimos anos a gente trabalhou isso, a Rosane me ajudou muito, né, nessa virada de chave. E eu sei que hoje eu tenho condições de trabalhar com essa organização financeira. E eu tenho condições de trabalhar com planejamento financeiro. Que ela toca hoje disso. E realmente, assim, eu tinha uma trava e eu tenho muitas amarras ainda. Eu acho que talvez do passado, a gente não sabe, né? Onde eu não me enxergava assim, eu achava que eu não tinha condições, né? E a gente tem condições, a gente tem que batalhar para isso, a gente tem que lutar por isso, a gente tem que melhorar cada dia, a gente tem que conhecer mais. E essa transformação do cliente, de enxergar ele assim, o pequeno principalmente, que eu amo de paixão, os pequenos, eles enxergam aquilo como uma verdadeira transformação na vida. Eles até choram nas reuniões. E por que eles choram? Porque, na realidade, eles nunca enxergaram um número e eles achavam que aquilo era para uma empresa grande, que eles nunca iam ter condições de ter uma consultoria. Inclusive, né, nesse próximo episódio, provavelmente a Sheila vai trazer isso, de enxergar que não é possível ter uma consultoria boa, ter uma pessoa que vai me pegar na mão e eu vou conseguir navegar e aí fazer o meu barco sair do barco afundado para um barco que realmente vai conseguir velejar no mar. Sabe, Letícia, que ainda tem muito preconceito em relação ao auxílio profissional, né? Sim. Eu acho que as mulheres que empreendem, elas precisam primeiro entender quais são as suas dificuldades, ser sincero consigo mesmo, né? Ser sincera para olhar para o seu negócio e dizer, gente, o financeiro não é meu chão. Gente, marketing não é meu chão. Vendas não é meu chão. Então, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Nós, inclusive, temos assistência em marketing hoje no nosso negócio, porque é uma grande força do negócio. E a gente precisa levar o nosso conhecimento para longe.
E a gente busca ajuda profissional para isso. Nós também temos uma assistência para fazer os DISCs, que são parte psicológica dos nossos colaboradores, para entender o perfil, porque eles precisam estar bem. Sim. Eles precisam estar felizes conosco. Então, não tem nada de errado em tu buscar ajuda. E quando o nosso negócio cresce, quando a gente começa a prosperar financeiramente, estruturar as nossas contas, a gente começa a ter dinheiro para investir em coisas que vão nos deixar ser mais estratégico, Sim. que vão nos permitir ter mais qualidade de vida quanto empresária, né? E Lê, olha que legal, essa questão do pequeno, né? A Lê era muito insistente nisso, né? Sim. Eu tinha um pouco de dificuldade, eu confesso, em relação ao pequeno, eu sempre amei. Eu sempre tive clientes de todos os portes e de todos os nichos, né? Eu já atendi empresas dos mais variados segmentos. Mas o que acontece? A gente ficava muito apegado a nós mesmos atender. Isso. E eu tenho uma veia em mim, que a Lê nem reparou, que eu sou controladora, né? Eu gosto de centralizar um pouco as coisas, eu gosto de ter o controle na minha mão para decidir. E ela tinha uma dificuldade, agora ela já não tem mais, mas de delegar as coisas. Então ela ficava com os clientinhos tudo para ela, assim, é meu, é meu, é meu. E eu também tinha um pouco isso. Meus clientes, eu queria atender processo. Ninguém vai conseguir atender, mas na realidade não é assim, a gente precisa treinar as pessoas ou muitas vezes trazer de mercado pessoas boas que vão conseguir executar. E o que aconteceu? A gente durante muitos anos, pelo menos na minha trajetória, eu posso dizer para vocês que durante 10 anos, o pequeno empresário batia na nossa porta, a pequena empresária, e a gente não sabia como atender. Como acolher, como atender, como trabalhar com preço justo, como alinhar o comercial para que eu consiga também ter lucro. Porque, gente, não abram mão do lucro. Não. O lucro é fundamental, não vivam com lucros mínimos, com prolabores miseráveis. Por um tempo, talvez seja necessário para que os negócios se ajustem. Mas vocês não podem se conformar e vocês têm que levar resultado para vocês, para a família de vocês, enfim. E o pequeno batia e a gente não conseguia viabilizar. E faz um tempo que a gente entendeu que a gente precisava ter uma consultoria para o pequeno empresário, especializada nisso. Que a gente precisava atender os pequenos. Isso foi um grande desafio do nosso negócio. E a Green Mais nasceu, né? Para isso. E a gente é muito feliz com isso. Por quê? Porque os pequenos, aquele cara que fatura 20, 30 mil por mês, que ele às vezes tem poucos colaboradores, ele é o eu presa, ele é um faz tudo, aquela empresária, ela precisa se organizar para crescer com segurança. E ser o eu presa é pesado, né? Eu não gosto muito desse termo, tá? Porque eu escuto eu presa e eu escuto eu estou presa. Então, eu não escuto eu sou uma empresa. Então, quando eu escuto eu presa, eu vejo a pessoa presa. Então, é um termo que, particularmente, eu costumo não usar, né? Sim. Porque eu não acho ele bom, acho ele não é legal. Quando a gente é a nossa própria empresa, a gente precisa, muitas vezes, fazer tudo e a gente acaba fazendo mal feito. E se a gente não... É necessário durante um período, sim, mas se a gente não se educar financeiramente, se a gente não entender que a gente é empresária assim, né, e a gente não vestir essa capa do empreendedorismo, a gente vai acabar tendo dificuldades logo ali, né? Então, é muito importante entender o nosso potencial quanto empresário e usar isso. E é uma honra poder ajudar os pequenos negócios, as empresárias. Certeza. Hoje eu vou dizer para vocês de maneira bem sincera, assim, eu tenho clientes que eu atendo pessoalmente, né, que são clientes que estão ainda na minha carteira, vamos dizer assim. Tudo que sai hoje da consultoria, tudo que é feito, porque eu sou controladora, tem um pouco do meu olhar em relação aos projetos, mas a gente formou uma equipe que é capaz de nos substituir. De tocar os projetos, né? E a gente não precisar, assim, estar tão presente. Porque, na realidade, se tu entra pro liquidificador, que é um termo que a gente tem, assim, que tu é triturado pelo liquidificador, que, na realidade, tu entra para a operação e tu não consegue sair, tu não consegue ser estratégica, é a pior coisa que tem. Então, a gente precisa saber delegar, né? Então, orientar as pessoas para que façam o trabalho, né? Cobrar resultados, enxergar como está sendo feito, mas a gente precisa saber delegar para a gente conseguir, através dessa parte de delegar, que as pessoas façam realmente o que tem que ser feito, né? E elas têm capacidade, elas conseguem fazer, só que assim a gente precisa orientar. É só essa diferença, a gente precisa orientar, cobrar resultado, né? Enxergar,
enxergar como que a pessoa está fazendo as entregas. A gente tem muitas entregas que a gente faz de book financeiro, book de processos, a entrega dos planejamentos financeiros através da Green Mais aí, que a gente transforma a vida das pessoas. E eu e a Rosane, a gente tem muita vontade sempre de fazer a entrega junto. Por quê? Porque a gente sabe que a gente sabe que naquele momento é que o cliente, meu Deus, mas eu achava que eu estava pior, né? Ou, meu Deus, eu realmente não estou bem, então eu preciso melhorar, né? E através dessa condução, né, dessa ajuda, desse auxílio que a gente dá, a gente transforma vidas, né? A gente transforma empresas, a gente transforma as realidades. Então, por isso que a gente acho que tem essa vontade de estar sempre junto, mas a gente precisa, né, delegar para outras pessoas para conseguir fazer projetos como esse que a gente está fazendo, né, do Sinceronas. E cuidar das nossas contas do Instagram também, trazer conteúdo para os nossos seguidores, né? Então, a gente consegue transformar muito mais aí através, então, desses projetos do que, às vezes, ficar somente no operacional. Então, a gente precisa saber delegar. O que é importante, né? Eu sempre digo que tem duas estratégias, a diferenciação e a escala, né? A diferenciação é quando a gente faz algo muito especial. E a escala é quando a gente faz algo muito especial crescer, né? Quando a gente consegue juntar a diferenciação com a escala, a gente tem a Green Mais. A Green Mais. Que é um momento, que é bem especial, é o nosso xodó. Que é um momento em que, para nós, foi especial porque a gente conseguiu alinhar a diferenciação de uma consultoria experiente de anos aplicada aos grandes, né, toda a nossa experiência da grande empresa, para os pequenos, com uma entrega muito próxima, pegar na mão. Não adianta, a gente tem que ser semanal, né? A gente precisa ser educado financeiramente, a gente precisa ser educado em relação ao nosso negócio e a gente tem que ter regra e rotina. A gente precisa de meta, a gente precisa de indicador. Isso só é possível se eu tenho esse olhar constante sobre o que interessa para o meu negócio nesse momento. E às vezes o meu foco está tão disperso que eu foco em outras coisas, que eu me fico no liquidificador, para onde eu vou olhar dentro do liquidificador, eu não sei nem para onde olhar quando eu estou girando. Eu acho que é no buraco lá, no final lá, sendo triturado. Com a mãozinha para cima, tentando sair, pedindo ajuda. Querendo sair fora. Então, a Green surgiu nessa ideia e esse podcast, ele para mim é extremamente especial. Tá aqui falando de uma maneira muito sincera sobre a nossa trajetória, a nossa história. Eu vou entregar o meu melhor. Sim. Tudo que eu tenho acumulado nesses 15 anos de experiência na sala de aula, nas reuniões de consultoria, ajudando as empresas. E não só aqui a gente entrega o melhor, né, Lê? Acho que produzir conteúdo nesse formato. Também. Nas lives que a gente faz semanais. Através do Instagram. Inclusive, a Rosane faz todas as quinta-feiras, né? @ a Rosane Finanças. E eu faço toda quarta-feira, 11h37, né? Um número assim, bem quebrado, no @Letessman. Então, se você não nos segue, pode nos seguir. A Rosane tem vários conteúdos muito bons de planejamento, estratégias financeiras. E eu trabalho com a organização, planejamento financeiro e uma pegada de processo que eu adoro, né? Processo não saiu de mim. E o que é importante, pessoal, dizer que, pelo menos o Instagram, vou falar um pouquinho rapidamente, foi algo que me afetou bastante, assim, porque eu fui muito criticada, em especial por homens, eu também. né? Vai estar se mostrando, como assim, né? Vai aparecer todo dia lá, né? Como é que vai ser isso? Tu não vai dar conta, tu não vai conseguir. Então, acho que a gente pode estar na vitrine, né? E manter a nossa postura. A gente é séria, a gente tem família, a gente se dedica aos maridos, à casa, ao nosso trabalho. E não tem nada de errado nisso. Não. Né? Pelo contrário, a gente tem que mostrar pro mundo o nosso potencial e a nossa capacidade. Isso aí. E com esse programa, o meu desejo é que a gente leve para vocês muita coisa boa com as nossas convidadas. Surgiram, fique à vontade aí para nos contatar nas redes sociais. Surgiram também conteúdos, se quiserem, né, que tenha podcasts mais de conteúdos específicos, a gente também pode fazer. Então, a gente tem as nossas redes sociais, pode usar o direct, né, pode usar aí todos os espaços, caixinha de pergunta que a gente faz, enquete. Então, abusa, né, dos nossos perfis aí, porque a gente está aí para trazer conteúdo novo, né, e para trazer aquilo que for bom. Eu acho que a produção de conteúdo tem um pouco mais essa pegada de professor, né? E as nossas consultorias, nosso trabalho tem muito disso, né? De ensinar de uma forma simples e prática aquilo que funciona. Gente, fechando aqui, então, esse primeiro episódio, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com a Letícia, estreando esse programa nosso. E eu com a Rosane. Esse programa nosso aí, ele vai veicular nas contas da Green Mais, do YouTube e do Instagram, né? Quem quiser aí contribuir, fica à vontade, comenta aqui embaixo, salva, compartilha, manda aí
para as amigas empreendedoras, que a gente vai estar fazendo o nosso máximo, dando o nosso melhor para trazer muito mais informação. Uma honra estar com vocês aqui em mais esse episódio. Lê, quer deixar tua mensagem final? Quero agradecer a vocês aí, a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, e eu espero que realmente esse programa do Sinceronas possa trazer aí tudo de maravilhoso, o melhor conteúdo possível para realmente transformar a tua realidade. A gente quer transformar a tua realidade e trazer a tua vida para um momento melhor. E a gente tem certeza que através dos testemunhos e das pessoas que vão estar aqui participando conosco, dos conteúdos que a gente conseguir trazer aqui para vocês, vocês realmente vão conseguir mudar essa realidade para melhor. Então é isso aí. Esse é o meu recado. Bora lá, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Até mais.